Hoje tem lançamento aqui no canal que eu estou trazendo para vocês o novo Vegeta Dangerous Pride, que foi lançado recentemente pela S8 Figuarts. Esse pacote chegou para mim alguns dias atrás, eu já abri, vocês podem até ver que o Vegeta não está ali, mas ele está aqui, já em posição de luta. E acabou que o correio chegou, entregou aqui com a caixa toda mastigada, mas eu dei uma desentortada aqui com o meu alicate desentortar vidro. E aí agora está um pouquinho mais apresentável, né? Então, antes de mostrar a figura, eu vou mostrar para vocês a caixa. Deixa eu ver se eu consigo fazer o bonitão aqui parar em pé. Aí, pronto. Então, antes de mais nada, aqui o pacote é um pacote padrão do S8 Figuarts. Quem já fez alguma compra da linha Dragon Ball conhece bem esse pacote. Vem a figura aqui no meio. E nesse caso, eles têm um contraste bem bacana aqui, ó, entre o fundo e a frente da figura, né? O Vegeta fica bem aqui. E aí dá um contraste bacana com esse branco, e aí combina com a cor dele, né? Esse azul escuro que vem ali dentro. Então, essa parte da frente, atrás, algumas poses, né? Ultimamente a S8 Figuarts tem lançado essas poses que ficam mais retidas aqui, né? Não são fotos grandes da figura. E aqui do lado, mais algumas fotos da figura. E aí uma coisa que a S8 Figuarts tinha parado de fazer algum tempo atrás, é que aqui eles estavam fazendo o manual de instruções, né? E agora recentemente, nesse lançamento, eles voltaram com o famoso manual. Eles voltaram com o... Bom, eles voltaram com o manual. E aqui mostrando todas as partes intercambiáveis da figura, tanto dos rostinhos quanto das mãozinhas, né? Então já aqui a gente já consegue ver que ele vem com 1, 2, 3, 4, 5 pares de mão, 4 rostinhos, ele tem 2 cabelos, aqui não está aparecendo, está aqui atrás, esse está aqui atrás. Então ele vem com 4 rostinhos, um rostinho mais sério, um rostinho irônico, um gritando e um sorrisinho de lado. Aqui tem uma coisa interessante, ó, se vocês não sabem, eu sei ler chinês. E aqui ele só está falando que tem algumas partes moles na figura. Então se a gente pegar aqui o bonitão e for apertar aqui a calcinha dele é mole, ó. Vocês podem ver. Aqui, ó. Vou arrumar a luz, né? Senão não dá pra ver nada. Aqui, ó. Ele tem... Bom. Ai, caramba. Aí, pronto. Essa parte, ó lá, ela mexe, ó. Só que tem que tomar cuidado, porque eu já vi alguns reviews falando, principalmente de gringo, que isso aqui marca conforme vai usando. O meu tem uma leve marca de uso aqui já, ó, dessa parte aqui branca. Já tem uma marcazinha de uso ali. Então, isso é esperado, né, porque vai mexendo e acaba amassando. Outra parte mole é essa parte aqui, ó, do peito dele, ó lá. O peitinho dele aqui, o peitinho, ele é mole. Bom, e aí, de novo aqui mostrando a busanfa, ele fica, né, tem uma flexibilidade interessante, de tradição, né? Então aí, beleza, esse daqui é o Vegeta. Primeiras impressões, eu gostei bastante desse boneco. Ele tem... eu não mostrei a parte de trás, né? Olha só, o BH atacando de novo. Além do cabelo que ele vem, né, que é esse aqui. Além do cabelo que ele vem, ele tem o cabelo esvoaçante aqui do lado. E ele troca pro bracinho cruzado. E esse modelo aqui, ele tem uma parte interessante, que ele muda o sapatinho. Então, dependendo da saga que vocês quiserem retratar, dá pra trocar esse sapato, ou da aparência que vocês mais gostarem, dá pra trocar o sapato. E aí ele fica daquela forma. Vamos medir a altura? Eu tô sem régua, então eu vou colocar aí no vídeo qual que é a altura do nosso garotão aqui. Mais ou menos aproximada, né? Primeiro eu vou fazer uma medida dele até aqui a calvície dele. E aí depois uma medida até a ponta aqui do cabelo de mini-neutron que ele tem, beleza? Então aí, voltando, né, primeiras impressões. Pra mim, é o Vegeta da S8 Figuarts que mais parece com o material. Então, aquele Vegeta anterior, né, que ficou por aí anos e anos e anos, era um bom boneco, né? Já estava bastante datado, mas o que mais me incomodava eram os rostinhos. Bom, então, abrindo aqui rapidamente o blister, só para vocês darem uma olhada, são esses itens que vêm. Depois eu vou só fazer uma troca ali de rostinho, de cabelo, para vocês entenderem como é que é. Uma coisa importante, tá? Quando eu estava trocando o cabelo desse lazarento aqui, esse cabelo dele é bem pontudo, principalmente aqui atrás, ó, e não é um plástico muito maleável. Acabou que eu, jumentíssimo, fui colocar aqui o rostinho, que esse rostinho, já vou falar disso, esse rostinho aqui é difícil para dedéu de entrar. E aí que eu fui colocar aqui, fiz assim, e aí, gente, ó,
Ó, um machucadinho. Opa, não tô mostrando o dedo não, hein? Não sei se vai dar pra ver, mas ó, um machucadinho aqui. Machucadinho grátis do cabelo do nosso Vegeta lançamento. Galera, tá achando que é fácil, né? Fazer review de boneco, é isso aí. Bom, então, seguindo em frente, né? Vamos falar primeiro da aparência. Então, de aparência, ele tá nesse traje clássico, né? Que ele usa em algumas sagas, né? Ele usa essa saga, ele usa esse traje principalmente no começo da saga. No começo não, acho que ele usa nela toda, né? Da saga do Freeza, inclusive tem um Freeza aqui, ó, se vocês quiserem peçam um review aí no canal. E aí ele usa essa roupa. A diferença é que a botinha dele aqui é a branca, né? Essa daqui, se eu não me engano, ele usa na saga dos androides. Eu não sei, gente, eu assisti recentemente o anime de novo, só que eu não guardo esses detalhes. Mas enfim, vamos lá para a articulação, que é o que interessa, né? Opa, era pra eu estar falando da aparência, né, gente? Bom, já adiantei. Bom, falando aqui da aparência, né? Ele, depois que eu colocar as medidas aí, vocês vão ver que ele é um boneco pequeno e ele, de fato, é um boneco pequeno. Depois eu vou fazer umas comparações aqui com eles para vocês verem. Mas ele, de fato, é um boneco menor e é um boneco que está de acordo com a altura dele no anime. Bom, então ele não tem pintura, ele não tem sombreamento, pelo menos não que eu esteja vendo. Ele é bem simples, tanto é que ele não é tão caro. Esse boneco aqui, ele saiu por 30, 35 dólares, se eu não me engano. Mas ele é uma atualização aí do 4.0, que estava bem necessária, né? Eu já falei para vocês aqui dessas marcas, né, que deixa o boneco quando vai articulando. Aqui no braço também é uma parte que vai deixar essas marcas, que ele bate aqui nessa alça. E aí, conforme vai fazendo o movimento, essa alça vai marcando o braço também. O meu até que não tá, mas vai marcar também o braço dele. Tirando isso, ele é bem simples mesmo, tanto aqui nas articulações quanto no restante da figura. Uma outra coisa interessante que ele tem é aqui, ó, esses straps aqui, essas alças, elas movimentam. É uma coisa interessante que a Bandai fez aí, para poder permitir que ele faça mais posições, né, que fique uma coisa mais fluida. E aí ele movimenta muito bem. Mas na parte de estética ainda ele tem os rostinhos, né? Então esse daqui que tá aqui nele agora é o famoso rostinho gritando. Opa, já foi junto com Deus aqui. E aí ele tem mais alguns outros rostinhos, né? Bom, primeiro ele tem esse rostinho aqui sério, um rostinho sério, muito bem pintado. Apesar que eu reparei que essas linhas dele aqui no rosto não são pretas, parece que são de um tom avermelhado. Não sei se tá de acordo com o anime, mas enfim, é a escolha que eles escolheram, foi o que eles escolheram para fazer o boneco dessa vez, né? E aí, eu vi muita gente relatando também problemas de qualidade com alguns rostinhos. Esse daqui, por exemplo, o meu não tá totalmente alinhado aqui na boquinha, mas ele não tá tão ruim quanto alguns que eu vi por aí. No geral tá muito bom. Esse daqui também, mesma coisa. Esse daqui é o piorzinho, porque aqui parece que ele tem dente de castor, né? E aí, porque ele não tem a pintura aqui embaixo, né? Fica parecendo que ele tem um dentinho de castor. Particularmente isso aqui não me incomoda. E aí, por final, o rostinho dele com o dente rangendo. Essa daqui eu não fiquei muito fã, mas ainda assim, pra mim, muito bem feito, principalmente pelo valor, né? Ainda mais que vem 4 rostinhos, 2 cabelos, né? O valor é muito bom, né, no geral. Bom, então aí falando da articulação. Tem uma coisa nesse boneco aqui que a Bandai começou a fazer recentemente, que é a famosa ball hinge. Vocês podem ver que lá no fundo, ó, é uma bola, igual essa aqui de cima, é uma bola que mexe. E aqui ele tem outra bola, só que entre elas é uma... Não lembro como é que chama isso aqui, né? De porta. Enfim, eu não lembro como é que chama. Só que aí, em vez de ser só um double ball joint, né? Eles colocam essa hinge aqui no meio, que dificulta um pouco, tanto para trocar as cabeças, porque a cabeça aqui, ó, aqui dentro, ele tem esse pino. Só que ele fica num ângulo, ele não é reto, igual na maioria dos bonecos. Ele fica num ângulo, e aí isso dá uma dificultada para colocar essa parte aqui, né? Particularmente não me incomoda, eu consigo colocar sem problemas, até vai uma dica, vocês podem deixar essa parte aqui mais virada para cima assim, ó, um pouco inclinada, chegar aqui com a unha mesmo e pronto, já colocou. Enfim, agora para olhar a articulação dele, né? Só uma outra coisa, né? O encaixe dos rostinhos geralmente é bom, tá? Mas ele... alguns ficam com mais calvície aqui do que o normal, tá?
Mas aí beleza, então vamos lá para a articulação. Ah, um outro ponto, né? Por que o pessoal não gosta tanto? Porque para colocar a cabeça do boneco em algumas posições, precisa dar um pouco mais de trabalho. Por isso que o pessoal acaba não gostando. Então aí, ele mexe a cabeça, né, sem problema nenhum. Ele só, quando bate aqui, ó, a cabeça sai, só que ainda assim tá melhor do que os S8 Figuarts antigos. Então para olhar para baixo ele olha bem. Para cima ele olha bem também, mas não dá para fazer como se fosse uma pose de voo. Ele não olha tão bem para cima, só dá para ver a calvície. Então ele olha bem, né, o pescoço mexe junto, tem um bom alcance de movimento. Mudei aqui a iluminação, o ângulo da câmera, acho que assim vai dar para ver melhor. Daqui para frente provavelmente os vídeos vão ser dessa forma, tá? Aí vocês deixam até o feedback aí que para mim vai ser interessante. Bom, então a gente já falou aqui da articulação na cabeça. A articulação do ombro, ela é boa. O ombro em si passa aqui dos 90 graus, né? Ele consegue levantar bem aqui o ombro. A única questão é que o strap, ele pega, esse strap aqui, essa alça aqui da armadura, pega bem no ombro. E se ficar movimentando isso daqui, ele vai acabar arranhando. Eu não sei se o meu tá arranhado. Acho que ainda não. Mas eu já vi gente reclamando que arranhou assim que saiu da caixa. Mas a articulação em si é boa. Ele tem aqui o giro completo, não tem nada travando a articulação. A borboleta que ele tem aqui é uma borboleta bem competente, chega até o meio do peito. Não é uma borboleta feia, principalmente por conta da armadura, né? É uma borboleta pequena que dá conta do serviço, né? Não é uma borboleta nível Revoltec, mas funciona e funciona bem. Tirando isso, ele tem aqui um giro no braço, né? Giro no braço. Ele tem um double joint aqui no cotovelo. A mão, ele tá num ball pegzinho, né, tradicional. E eu já ouvi falar que esse ball peg aqui não funciona, se for fazer troca de mãozinhas, as mãozinhas antigas não funcionam nesse personagem. Então é só essas mãozinhas novas aqui que vieram com ele. Uma coisa interessante é que aqui, ó, essa parte da luva, ela movimenta. Ela não sai, mas ela movimenta, ó. Então, um detalhe interessante, né? Não serve pra muita coisa, mas interessante saber. Já aqui na parte do torso, tem armadura, né? Tem gente que reclamou pra caramba desse design, né, do personagem, só que eu prefiro dessa forma, porque ele ficou com um bom design, né, na armadura, e ele ainda tem um bom alcance de movimento. Tem gente que não gostou porque o personagem não consegue fazer isso aqui, ó. Ele não consegue virar para os lados adequadamente, né? Se eu travar aqui embaixo, ó, se for só na armadura, ele não mexe muito. Contudo, ó, ele acaba conseguindo fazer algumas coisas, mas se comparar, por exemplo, com aquele Goku ali, ó, tá aqui em frente, aquele Goku ele tem um alcance melhor aqui do torso, né? Mas ainda assim é bastante competente. A questão pro lado é essa, mas para trás ele vai bastante, ele fica até com bastante gap, ó. Dá pra ver bastante coisa lá dentro. E para baixo ele vai também, só que ele dá uma agarrada e eu imagino que seja aqui na armadura. Então tem, olha lá, tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas ele vai bem. Ele chega assim, para frente e assim para trás. É uma articulação muito boa que eles conseguiram fazer nesse Vegeta. Fica com bastante gap, mas fazer o que? É só dar ser um pouquinho mais conservador, né, na posição, então mexer para esconder, né. Ele gira também aqui na cintura. E uma outra coisa, que acho que o meu já começou a marcar, é aqui, ó, na calcinha dele, ó. Olha lá, já tá marcado, ó, da armadura ficar roçando na parte mole aqui da calcinha dele. Então lá já tá marcando, ó. Então realmente ele marca. Mas tirando isso, fazer o quê? Né? É uma boa articulação que eles conseguiram fazer e essas partes moles aqui acabam marcando mesmo. Da perna, ele não tem drop down, mas ele joga bastante para cima. O último modelo tinha uma reclamação que quando jogava a perna assim, a perna caía, que ela batia no mecanismo interno. Bom, voltando aqui, me ligaram, né? Você sabe como é que é. Bom, voltando aqui falando da perna, antes ele tinha uma articulação aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, quebrar. Ó, aqui dentro, ó, tinha um ressalto, bem aqui. E na hora que a perna subia, essa peça aqui que movimenta, ela batia nesse ressalto e a perna lava para fora. Aqui eles corrigiram isso, ó, não tem mais isso. E ainda mais que eles fizeram aqui a calcinha dele mole, então na hora que coloca e joga a perna para cima, a peça não empurra a perna para fora mais. Então ele consegue fazer poses bem interessantes, bastante dinâmicas aqui. Então ele joga para cima esse tanto, mais ou menos assim. Para trás ele joga consideravelmente, sem forçar muito, né? Também é bom não forçar muito, porque senão aí marca de vez aqui, às vezes até rasga o plástico, então é bom não forçar muito. Ele tem uma articulação aqui na coxa, que é bem honesta. Ele tem um double joint knee aqui, esqueci o nome, acho que é isso mesmo, né?
um joelho com dobra dupla, né? E aqui na boticinha dele, essa parte aqui não gira, que nem a parte aqui da mão, mas ele tem uma articulação que é boa até na perna, né? Geralmente, por exemplo, aquele Goku ali, até mesmo aquele Vegeta, eles não têm uma articulação muito boa no pé. Ele aqui já tem, ele joga bastante pra frente, bastante pra trás e tem a pontinha do pé. A pontinha do pé não é a pontinha mais bonita do universo, né? Não é a pontinha do pé mais bonita, mais bem colocada, mas funciona muito bem. E ele gira aqui também, sem problema nenhum. Gira pro lado, gira assim, faz a girada do calcanhar, vai pra frente e pra trás sem problema nenhum. Ele todo funciona muito bem, muito, muito bem. É uma figura que tem sofrido algumas críticas, né, por conta desse material que fica raspando, dessa limitação de articulação do peito. Mas, no geral, gente, acho difícil um Vegeta melhor que esse. Talvez um Vegeta melhor que esse seja aquele Majin Vegeta ali da Black Hole. Mas oficial, licenciado, eu acredito que esse daqui seja o melhor. Quando compara esse Vegeta com o anterior, que era a última versão que a gente tinha, né? Esse daqui é 1 milhão de vezes melhor. Até o rosto, né? A aparência dele, ele realmente parece o Vegeta. O outro eu nunca achei muito parecido, tanto é que nunca me deu vontade de ter, né? E aí acaba que, na hora que eu vi esse ser anunciado, eu fiquei bastante feliz. Então eu tô bem tranquilo, bem feliz com esse Vegeta. Talvez não agrade todo mundo. É um bom preço, eu paguei um bom preço, né? Eu paguei R$260 no AliExpress, numa promoção que estava tendo esses dias. E assim, eu estou bastante satisfeito, gente. Eu recomendo, caso vocês tenham interesse, é um bom lançamento. Sugiro que, a partir de assistir esse vídeo, vocês já corram atrás, porque eu acho que isso daqui não vai ficar muito tempo no mercado, não. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu! Calvície aí, ó.